O Espiritismo não é nada radical, né? O Espiritismo, uma máxima do Espiritismo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aproveitando o apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso. Então, o Espiritismo não proíbe, o Espiritismo ensina e instrui. É óbvio que respeita a decisão de cada um. Quando ele nos ensina sobre as leis de causa e efeito, quando ele nos ensina através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que fala sobre a loucura que envolve o carnaval, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando eles narram o que é o carnaval do mundo espiritual, lições de sabedoria, Chico Xavier é levado ao plano espiritual, onde ele vai numa colônia de espíritos atrasados, é a cidade do mundo espiritual, ele chama de cidade estranha, e lá nos logradouros dessa cidade, as ruas, nas praças, ele vê esse erotismo, o deboche, muito semelhante ao nosso carnaval. Então ele vai nos mostrando o que é o certo e o que não é. E deixa ao nosso critério a decisão. Como sempre foi. O livre-arbítrio, a liberdade, é a coisa mais extraordinária que nós temos, que Deus nos deu, é a liberdade. Agora, nós temos que ter consciência que a liberdade tem as suas consequências. O que nós vamos plantar, nós vamos colher. Eu vejo, baseado nas obras de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier e de Emmanuel principalmente, não é um ambiente de carnaval em si, tão somente, é um ambiente de desequilíbrio, né? Quando qualquer pessoa busca a paz interior, seja ela de qualquer feição religiosa, ela busca o seu templo religioso. No seu templo religioso, o que é que ela encontra? Paz, silêncio, introspecção. Lá ela vai em busca de socorro, de ajuda. Então vejamos que é um ambiente completamente oposto ao ambiente que a gente encontra no carnaval ou qualquer festa que se assemelhe a isso. E como na psicografia de Chico Xavier a gente sabe que nós emitimos energia, captamos e assimilamos energia de outros que convivem conosco, sejam encarnados ou desencarnados, num ambiente de desequilíbrio espiritual, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados, é óbvio que nós vamos captar, assimilar e emitir também vibrações deletérias, que isso vai nos trazer com certeza prejuízo. As trágicas estatísticas vão desde o aumento da violência, acidentes, automobilístico e várias outras, mas vendo a literatura espírita a gente vê que as tragédias espirituais são muito maiores. Há muitos anos atrás se propagava no mundo todo a propaganda do cigarro, do tabaco, né? Depois de algumas décadas, os governos do mundo perceberam que as doenças que vinham em decorrência do tabaco, o prejuízo financeiro que se tinha era muito maior do que se arrecadava com impostos. Então se proibiram as propagandas. Hoje em dia, a gente vê a propaganda dos etílicos, né? E os abusos são consequência natural dessas propagandas maciças, né? Se bem que as empresas já advertem, né? Que nós utilizemos com moderação. Mas a gente sabe que isso é um outro passo. Então, eu penso que no futuro talvez a gente consiga entender os malefícios que as festas de Momo trazem, né? Tanto para a sociedade como a paralisia de um país como o nosso, de 170 milhões de habitantes, durante vários dias. O país não se produz, não se arrecada, né? E mais do que isso, os problemas espirituais advindo dessa desordem, desse desequilíbrio, dessas manifestações espirituais durante esse período. A responsabilidade dos pais é muito grande, né? Apesar nós sabermos que os nossos filhos são nossos filhos nessa encarnação, mas podem não ter sido em outras e poderão não vir a ser no futuro. Nossos filhos são almas independentes e que em determinado momento vão tomar suas decisões. Mas enquanto sob a nossa responsabilidade, nós seremos cobrados sim, se nós não
colocarmos firmemente a nossa posição em relação aos malefícios que isso traz. Não é porque uma criança recém-nascida, ou que nos primeiros anos da sua caminhada na Terra, quer um brinquedo que porventura a gente sabe que pode lhe machucar, uma criança quer colocar o dedinho lá na tomada, ela não tem ideia de que ela vai tomar um choque. A gente, adulto, já mais vivido, mais experiente da vida, você sabe que ela não pode. Aí você afasta a criança daquilo, ela chora, ela espirneia, ela faz birra, mas você se mantém firme. Penso eu que em relação a esse tipo de festa, esse tipo de convivência, esse tipo de experiência é a mesma coisa. Você tem que exercer a sua autoridade porque ela lhe foi dada para ser exercida com responsabilidade. E se você assim não fizer, com certeza, você mesmo vai se cobrar no futuro. 2 frases. O preço da liberdade é eterna vigilância. E a outra, quando Emmanuel diz a Chico o segredo de alcançar sucesso. 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel nos conta que há 10.000 anos a gente vem reencarnando e desencarnando como árvores. Ou seja, nascemos, crescemos porque nascemos, morremos porque vivemos e na maioria das vezes sem saber por quê. Por que vivemos? De onde viemos? O que viemos fazer aqui? E para onde vamos? Se nós não soubermos respostas para essas perguntas, nós não conseguiremos viver em plenitude. Nós nos tornaremos ou materialistas ou deprimidos e angustiados. De qualquer forma, fracassados na vida. Então, daí o Espiritismo nos traz a fé raciocinada. A capacidade de pensar, de raciocinar quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer enquanto encarnados, qual a nossa responsabilidade conosco mesmo, com quem convive conosco e na sociedade, e a partir daí, dentro da disciplina que Emmanuel concitou Chico Xavier e também a nós, domar as nossas más tendências e progredirmos como espírito. Essa é a razão da nossa existência.